Boa noite. Boa noite. Eu vou começar com uma pergunta, acho que de introdução assim, né, do tema, que são as redes sociais. E eu vou começar te perguntando assim, que antigamente a gente se informava através de meios pelos quais assim, não passavam por nós assim, a criação de informação, né? A gente sempre ficava refém, por exemplo, ou da TV ou do rádio, que passava por uma seleção de informação prévia e depois era passado para nós, assim, né? Que ouvia ou que assistia. Só que hoje, com os novos mecanismos de mídia, qualquer um pode criar informação. Você no seu WhatsApp pode lançar uma notícia ou alguma coisa que você queira, assim, e isso pode, né, ter uma repercussão assim, muito grande. O que você acha disso, assim, do poder de cada um criar agora as informações e isso ser levado em consideração como verdade pelo restante das pessoas? Eu acho que esse poder de cada um de criar essas formas de comunicação, eu acho que faz parte da nossa sociedade e contemporaneidade, né? Nós vivemos uma sociedade pós-moderna. E as mídias, elas fazem parte, entendeu, dessa relação entre o ser humano, né, e, no caso aí, essas novas tecnologias, né? E a comunicação está, vamos dizer assim, ligado, né, a essas novas tecnologias. Como você falou muito bem, entendeu, antes, as pessoas elas tinham um certo atraso, quer dizer, a relação que as pessoas tinham com a comunicação era muito mais, vamos dizer assim, debilitada, ou muito mais frágil, ou simplesmente diferente daquilo que nós observamos hoje em dia, né? Através do rádio, através do próprio cinema, né, que foi uma grande evolução, depois do cinema falado, posteriormente, né, a própria televisão, e hoje em dia, através das grandes redes sociais e dos veículos de comunicação que acompanham as redes sociais, no caso aí, por exemplo, o YouTube, né, e o WhatsApp, que é uma simplificação maior ainda dessa forma de comunicação. Então eu penso que todas as formas de comunicação, né, no decorrer da história humana é significativo e é bem-vindo. Desde a escrita, que deixa de ser uma forma de comunicação, as pinturas rupestres, a aprendizagem da linguagem, desenvolvimento da linguagem, então, tudo isso faz parte aí da comunicação humana. O que eu penso que hoje em dia é interessante se compreender e perceber é essa questão de inteligência coletiva, aquilo que o Pierre Levy fala a respeito dessa construção de uma inteligência nesse mundo virtual. É interessante a gente compreender e entender que esse mundo virtual não é algo que está assim separado da gente, como por exemplo você vê uma peça teatral, né, onde você vê as pessoas ali fora da sua realidade. Não. Esse ambiente virtual está implícito em nós, e nós constantemente vamos associando a nossa realidade natural, que observamos, à virtual através da comunicação. Então, para o bem ou para o mal, nós estamos inseridos nessa grande aldeia, nessa realidade, e cada vez mais essas informações estão sendo cada vez mais espontâneas, né, rápidas, e atingindo um número maior de pessoas. Né? Penso dessa forma. Não sei se respondi corretamente a pergunta. Não, perfeito. Você acredita que estamos usando as redes sociais de maneira correta e se existe ética nas comunicações? Então, como eu disse na questão anterior, eu acredito que nós utilizamos as redes sociais, as comunicações audiovisuais de maneira correta, sim. Nós utilizamos de maneira correta toda essa forma de expressão através das rede virtual, através da internet, através das redes virtuais, sim, nós utilizamos através das comunicações aí, audiovisuais, no caso, utilizamos de maneira correta. Agora, essa questão, por exemplo, da ética em relação a isso, é algo que tem que ser construído ainda, entendeu? Você vê, por exemplo, entendeu? A ciência, ela tem a bioética, que é uma área da própria filosofia e da ética que vai trabalhar essas questões relacionadas, por exemplo, a como que você deve veicular essas informações. O jornalismo também ele tem o seu próprio conselho de ética, entendeu? Onde você vai avaliar aquilo que é interessante ou não, né? Para que você não possa aí, desenvolver reportagens sensacionalistas e totalmente parciais. Né? Agora, por exemplo, em relação à internet, em relação à comunicação através da internet, por mais, por exemplo, assim, algo espontâneo que seja, e é interessante que tenha mais ética em relação a isso, para que não haja problemas, né, que nós conhecemos muito bem, em relação à exposição dessas notícias, no caso, e imagens. E já pegando um gancho assim, nessa pergunta, você acha que a veiculação de notícias falsas... Não, calma, deixa eu formular a pergunta.
Existe muita informação falsa, né? Às vezes sensacionalista, por essa facilidade de qualquer pessoa criar uma notícia. Mas também existe muito assim, as pessoas acreditam piamente naquilo, sem levar em consideração uma fonte, para não pesquisam fontes, nem nada. Às vezes dá a impressão assim, que as pessoas querem acreditar naquilo, assim, que é sensacionalista, as pessoas pegam mesmo e acreditam mesmo, sendo a coisa mais absurda. Você acha que isso é uma expressão assim, da comunidade em geral, da sociedade, de querer acreditar em coisas mesmo, e isso com as redes sociais ficou muito mais forte? Ou você acha que é uma coisa assim, talvez passageira? Muito pergunta bem interessante, sim. Eu penso assim, entendeu? Que não é algo assim passageiro. Na verdade, entendeu? As mídias, né? Todo mundo sabe isso, eles exercem um poder de fascínio e de comunicação e também manipulação muito grande. Então, lógico que nesse meio, nesse universo midiático, mesmo através da internet, há pessoas más intencionadas, né? Ou, quer dizer, desenvolvendo algo que é simplesmente bom para si mesmo, né? Que, de certa forma, entendeu? Leva as pessoas a agirem de acordo com o que eles querem. Então você vê isso através de exposição política, ideológica, né? Partidária mesmo, entendeu? E outras formas, por exemplo, de expressão que tem um caráter, assim, vamos dizer assim, muito mais manipulador ou formador de opinião, né? Então eu penso que a internet ela tem esse papel. Em relação, por exemplo, à maneira como a pessoa encara isso daí, se utiliza dessas informações e acaba sendo levada, né, a passar essas informações de maneira muito crédula, isso daí é típico do ser humano, né? Como eu disse, entendeu? O ser humano, a internet, as redes sociais, né, não tem uma barreira, entendeu? Como, por exemplo, você vê um filme na televisão ou um teatro. É muito mais intrínseco, entendeu? Essa relação entre o ser humano e a máquina, né? Coisa que, por exemplo, o Marshall McLuhan vai falar a respeito dessa utilização da tecnologia como uma extensão do próprio membro do ser humano, entendeu? Né? E a gente percebe através dos simuladores também que isso daí está se tornando cada vez mais real. Essa questão, por exemplo, vamos dizer assim, você não ter tanta diferença entre aquilo que é virtual e aquilo que é real. Então, a maneira como as pessoas se comportam, por exemplo, fora, na rua, é a maneira como as pessoas se comportam através da internet, através desse meio de comunicação. Então, aquilo que acontece lá fora, né, vamos dizer, de uma maneira natural, na internet é muito mais amplificado. Então, essas mídias sociais, a internet, as informações, elas têm o poder de amplificar aquilo que nós realizamos, tornar muito maior, tanto para o bem quanto para o mal, no caso. Perfeito. Se quiser cortar, para ficar... É que vai. Então, deixa eu partir para a próxima pergunta. Você acha que as novas mídias, né, as redes sociais, no caso, estão substituindo os mecanismos tradicionais de comunicação, como jornais, TV, rádio? Ou você acha que eles estão equiparados? Eu penso que eles estão assim, equiparados, na verdade, né? Porque cada veículo de comunicação em massa, né, cada mass media, né, ele exerce a sua, vamos dizer, a sua influência. Os jornais, as revistas, os livros, né? Muitos pensavam, por exemplo, que os livros, né, iam se acabar com o Kindle, né, com os arquivos, por exemplo, em PDF, utilização do computador para leitura aí de literatura, né, de maneira variada. Mas isso não acabou, assim como o rádio também, entendeu? A televisão não conseguiu substituir. Assim como o teatro, por exemplo, o cinema também não conseguiu substituir. É lógico que, por exemplo, o objeto em si utilizado na reprodução, muitas vezes é substituído, como, por exemplo, os discos, né? A era disco, né? A era vinil, né? E o disquete também. Então, lógico, né? O instrumento em si muitas vezes é substituído, mas a forma de comunicação não. Haja vista, por exemplo, a linguagem continuar, da maneira como nós conhecemos a própria escrita, e outras formas, por exemplo, de comunicação que podem ser observáveis, né? Através de várias formas, entendeu? Desenvolvidas de acordo com cada cultura, com cada povo especificamente. Então eu penso assim que não está substituindo, mas está se equiparando. A diferença é que a internet ela exerce um poder muito maior em relação à amplificação das relações humanas, porque ela é mais completa. A exposição dessa, vamos dizer assim, que a internet, no caso aí, que as redes sociais, que a mídia, né, ela oferece, no caso. Peraí, um momento. Uma pergunta.
Eu queria que você respondesse sobre o poder de persuasão das redes sociais no ato de informar. Eu penso que é algo assim bem característico. Você vê, por exemplo, na escola de Frankfurt, na teoria crítica, na filosofia, né, Horkheimer, o Adorno e outros que fizeram parte daquela compreensão a respeito dos meios de propaganda utilizados pelo nazismo, entendeu? No processo de persuasão e manipulação em massa é real. Tanto é que eles criaram o termo de cultura de massa, né, também em relação a isso, e a própria teoria crítica também em relação a isso. Também você tem Norbert Elias em relação ao processo civilizatório, mas aí no caso relacionado ao processo capitalista. Então eu penso assim que é muito grande esse poder de persuasão. Você pode utilizar através de várias formas, né, estratégicas, no caso aí, né, a mídia como um instrumento de persuasão. Assim como os outros, por exemplo, outras formas de utilização do mass media, né, a utilização dos elementos de comunicação também eram utilizados. Então eu penso que o poder de persuasão é muito grande. E como eu disse na questão anterior, meios políticos, religiosos, né, você vê, por exemplo, a disseminação de valores religiosos através do Estado Islâmico, como o Estado Islâmico se utiliza desses mecanismos, entendeu? Sociais, no caso da internet, para poder convencer imigrantes que passam já por uma situação difícil, nos países aí onde eles são acolhidos, e convence eles, entendeu? No caso aí, através do Alcorão, né, a agirem da forma como eles agem nesses países que, no caso, receberam, principalmente a França, infelizmente, nós observamos isso daí. Então eu percebo, entendeu, o quanto que pode ser utilizado, sim, como um instrumento aí de persuasão muito grande, esses meios de comunicação em massa, e no caso aí também as mídias sociais na internet. Beleza. E como você acha, assim, que a gente poderia fugir de notícias falsas vinculadas nas redes sociais? Porque redes sociais é para isso mesmo, assim, é o sensacionalismo ali exposto, todo mundo dá a sua opinião, fala o que quer. Como você acha que a gente pode ser bem informado, fugindo, assim, das armadilhas, né, desse sensacionalismo dessas redes sociais? Algum meio de fugir disso, assim, e de receber só as informações corretas? Muito bem elaborada, assim. É interessante sempre apontar uma saída frente, entendeu? A crise ou a realidade que nós percebemos que, de certa forma, pode nos fazer mal, no caso aí, né? Pode atrapalhar nossas vidas. É nítido, entendeu? Notório a maneira como, por exemplo, falsas informações são veiculadas na internet, o quanto de mal isso ocorre, entendeu? E muitas pessoas utilizam disso de maneira mal intencionada. Ou não, entendeu? Às vezes, por exemplo, entendeu? Essas notícias, elas percorrem um tempo a internet e depois, novamente, ela surge porque a internet é como um organismo social, entendeu? Como algo assim social onde todos compartilham várias ideias, né? Uma espécie de inconsciente coletivo aí, virtual, né? Pode se aplicar aí a Jung em relação a essa questão, por exemplo, de mesma mentalidade. É algo, entendeu, que tem a sua própria natureza, entendeu? Né? Tem a sua própria dinâmica, vamos dizer assim. Então essas notícias falsas, elas vão circulando aí várias vezes na internet, os chamados virais, né, que nós observamos. A maneira correta de se apartar disso daí é através de informação, mas além da informação, de conhecimento. Um bom nível educacional, né, uma boa reflexão crítica frente, entendeu, à realidade que nós estamos vivendo, frente, entendeu, àquilo que nós observamos, uma boa compreensão de mundo. Porque não adianta você, por exemplo, ter uma cultura erudita, né, e bem entre aspas mesmo, se você não tem uma boa visão de mundo, entendeu? Se você é cercado entre paredes, então você é crédulo, você acredita em qualquer coisa. Mas quando você tem uma boa visão de mundo, né, quando você, entendeu, tem um bom conhecimento, né, não estou falando de conhecimento erudito, você é ser intelectual, não é isso, mas você tem uma boa visão de mundo, você tem um bom conhecimento, automaticamente você vai se esquivando dessas notícias falsas, você não vai acreditando em tudo, em todas as áreas, né, da sua vida, no caso aí, que também são vinculadas à internet, religiosa, política, né, sensacionalista, né, crimes, né, tudo isso aí você vai tendo um senso crítico, você não vai acreditando e transmitindo tudo isso aí. Mas é complicado, entendeu? Porque na verdade todos nós estamos envolvidos, todos nós podemos aí, uma hora ou outra cair em uma informação falsa e o que é pior, transmitir isso daí, né? Passar adiante.
Mas a maneira mais correta, entendeu, de se esquivar disso daí, pelo menos penso eu, é através do conhecimento, através da criticidade. A criticidade que nos leva, entendeu, a duvidar dessas informações. A dúvida é algo bem interessante, né? A dúvida é o que leva a gente a refletir e, de certa forma, elaborar a nossa própria maneira de ver o mundo e as coisas, não simplesmente acreditar naquilo que as pessoas dizem. Então. Porque assim, o nosso documentário ele vai ser bem voltado, a gente tomou como base assim, essa questão de rede social, de acordo com o que aconteceu no dia do IPA, os presidiários fugiu, tá? Não sei se foi comentado com você. Sim. E você tem mais ou menos, tem como explicar mais ou menos pra gente o que acontece com o ser humano quando recebe bastante informação, né? Que nem essa notícia falsa do dia do IPA, teve muita notícia falsa, né? Que causou esse alvoroço. Você consegue explicar pra gente o que é essa rede social? Qual que é não digo culpa, né, mas qual que foi o papel dela maior nesse alvoroço, assim? Sim, eu posso falar pra cá? Qualquer... Pilhou pra ele. Então, eu penso assim, que as redes sociais, na verdade, elas são grandes amplificadoras da realidade humana. Então, por exemplo, o microfone. Quando você utiliza o microfone, você fala através do microfone, você está amplificando a sua voz. Você está amplificando um instrumento seu, então, seu instrumento vocálico, não um sentido seu. A internet ela amplifica todos os sentidos da verdade. E ela trabalha muito com as emoções, né? Porque na verdade ela é amplificadora da nossa realidade, do nosso cotidiano. Em relação àquilo que aconteceu aqui em Bauru, há meses atrás, a fuga do IPA, a maneira como as pessoas disseram várias informações, principalmente através do WhatsApp, sobre aquilo, né, que teria acontecido no IPA, e como que as pessoas deveriam se comportar frente a essa realidade, mostra, entendeu, o quanto a internet já tem esse poder amplificador. Aquilo que seria simplesmente uma fofoca, seria transmitido, por exemplo, entre poucas pessoas, ou alguma vila, ou algum local específico, se transformou em algo, vamos dizer assim, muito mais amplificado, muito mais disseminado, né, contagiante. E as redes sociais têm esse papel de ser algo bem contagiante. E, logicamente, as pessoas, ao receberem essa informação, elas se alarmam. Porque a internet, entendeu, é o que eu falo, entendeu, é o que nós podemos perceber. Ela faz parte cotidiana do dia a dia, entendeu. Automaticamente você está inserido, você está vivendo de maneira online, né? Então, qualquer informação, qualquer coisa, entendeu, pode se tornar algo assim bem, vamos dizer assim, contagiante, né? Tanto para o bem quanto para o mal, no caso. E nesse caso aí, né, para o mal, né, infelizmente. Ou felizmente poderia se tornar algo, vamos dizer assim, pior, no caso. Então a internet ela tem esse poder, por exemplo, de veicular informação, né, de passar informação, de passar o conhecimento, de transmitir esse conteúdo, mas também, no caso aí, ela tem esse poder aí de disseminar uma fofoca, entendeu? Disseminar uma realidade, vamos dizer assim, deformada, né? Os policiais, eles tiveram controle da situação. Sim, alguns presos fugiram, muitos foram capturados, também muitos se renderam nesse processo. Houve, entendeu, uma rebelião, houve um problema mesmo no IPA, mas era algo muito mais isolado, não estava vinculado, entendeu, àquilo que estava acontecendo nos outros presídios naquele momento, né, no começo do ano, né, observamos isso daí no mês de fevereiro. Então, entendeu, a gente percebe que as pessoas, hoje em dia, ao receberem informação, elas não têm uma criticidade, entendeu, uma criticidade espontânea, favorável, porque vivemos, entendeu, na sociedade de informação, não do conhecimento. Qualquer filósofo contemporâneo, ou mesmo historiador, ou estudioso, ou universitário, qualquer pessoa que consegue compreender um pouco a nossa realidade pós-moderna, sabe, entendeu, que a nossa sociedade é a sociedade da informação e não do conhecimento. Então recebemos várias informações cotidianamente. Olha quantas mensagens nós muitas vezes deletamos ou observamos no WhatsApp, todo dia. Várias mensagens com religioso, de vários sentidos, né? De várias motivacional, inúmeras mensagens. Aquilo que nós recebemos no e-mail, através de mensagem PowerPoint, no WhatsApp a gente recebe constantemente. Então isso daí, entendeu, faz parte da nossa realidade, querendo ou não,
né? Somos bombardeados por isso daí, e muitas vezes não temos a capacidade de oferecer uma resistência rápida e espontânea frente a essas informações, como aconteceu aqui no IPO, no caso aqui na cidade de Bauru. Isso aí, Nossa. deixa eu Eu só... acho que matou aqui.